Paz e bem, querido irmão, querida irmã, nós estamos iniciando mais um momento de reflexão, de escuta atenta e reflexão da Palavra de Deus nesta quinta-feira, hoje dia santo de guarda, dia que nós cristãos católicos temos por obrigação, por a nossa religiosidade, a nossa fé, o dever de participar da missa de preceito, participar no dia de hoje. É um dos dias santos de guarda que devemos guardar, vivenciá-lo e vivenciar com essa devoção a Jesus Eucarístico, a Jesus sacramentado. Por isso, o dia de Corpus Christi, o dia do corpo de Deus. E celebramos certamente em todas as comunidades, com missa, mesmo neste tempo de pandemia, sem aglomerações, mas com a nossa, valorizando nossa devoção, ou dedicação e adoração a Jesus sacramentado. Então desejo a você que onde você estiver, você se dedique a participar hoje, com toda a segurança, obviamente, usando máscara, se higienizando, participar na sua comunidade da missa de Corpus Christi. Hoje é dia do educador sanitário e dia da Marinha Brasileira. Certamente alguns irmãos não tão religiosos aproveitam para descansar, para viajar para outros lugares, mesmo em tempo de pandemia, muitas pessoas fazem isso. Então peçamos a Deus e a Nossa Senhora e a Divina Santa Cruz proteção a todos estes nossos irmãos. E já aproveito para fazer uma observação. Eu vejo que muitas pessoas não estão indo à igreja ou às igrejas aqui, em Colinas e em outros lugares, mas saem, vão à rua para tantas outras coisas, fazer compras, ir ao comércio, cumprir uma ou outra atividade e tem medo de ir à igreja. Até mesmo os recuperados, eu estou sentindo falta daqueles que são e que foram recuperados virem agradecer a Deus na participação, com a participação na Eucaristia. Talvez nós ainda não estejamos aprendendo a cultivar a nossa espiritualidade, mesmo passando por tantas provações. O ser humano, de fato, é difícil e complicado, mas mesmo assim Deus nos ama. Vamos, portanto, abrir os nossos ouvidos neste dia de Corpus Christi, em que tantas pessoas da nossa comunidade, a gente agradece, louva a Deus, se dedicaram e se dedicam esta manhã, esta tarde, para ir à casa de outras pessoas, fazer as visitas e a bênção dos tapetes das casas. A gente já louva a Deus por estes nossos irmãos e irmãs que se colocam a serviço da evangelização. São verdadeiros missionários e missionárias. Vamos escutar o Evangelho de São João, capítulo 6, os versículos 51 ao 58, que diz: Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O longo discurso de Jesus hoje sobre o pão da vida, que começa lá no capítulo 6, no versículo 1, e vai até o 71. Hoje é apenas uma parte deste discurso. E temos uma grande transição. É a passagem de Jesus, sua humanidade, suas palavras, seus atos, para o pão, carne e sangue, sua mesma humanidade, enquanto vida concreta oferecida pela vida do mundo. Depois de Jesus dizer que ele é o pão da vida, afirma que o pão que ele vai dar é a sua carne. Carne para a vida do mundo. E isso é causa de escândalo e discussão entre os judeus. Os judeus murmuravam
E Jesus reflete sobre essa atitude. No Antigo Testamento, o povo murmurou diante das dificuldades na caminhada, lá no Êxodo, capítulo 16. Por 10 vezes, o povo colocou Deus à prova com as suas murmurações, lá em Número 13, 22. No capítulo 6 do Evangelho de São João, aparece a grande multidão que foi beneficiada com a multiplicação dos pães, e que só de homem eram aproximadamente 5.000. Esta grande multidão segue Jesus. Entre esta multidão estão aqueles que se opõem a Jesus e são chamados de os judeus, que são os que se escandalizam e discutem com Jesus. No quarto evangelho, no Evangelho de São João, os judeus representam isso mesmo, tudo aquilo que vai contra o plano de Deus, contra o que Jesus anuncia. Judeus e o mundo são quase sinônimos no Evangelho de São João. Representam o mundo das trevas, que se opõe à luz que é Jesus. Na sessão anterior, no capítulo 6, versículo 22 ao 47, predominava o termo pão 9 vezes. Aqui ele é substituído por carne e sangue. Se antes Jesus falava na necessidade de crer, agora ele fala de comer, mastigar e beber. Crer em Jesus, pão vivo, toma uma forma muito particular. É comer sua carne, beber o seu sangue. A incidência das palavras muda. Fala-se 10 vezes de comer ou mastigar, e 6 vezes de carne, e 4 vezes de beber o sangue. Jesus quer levar a multidão a procurar o pão que não perece, que é ele mesmo. Os judeus, porém, não aceitam que ele possa ser o pão descido do céu, que dá a verdadeira vida. Eles se fixam na sua humanidade, não veem a sua origem divina. Jesus, então, dá um passo à frente. Mostra que a vida vem de sua humanidade, de sua carne oferecida pela vida do mundo. A sua vida oferecida é o dom total que Deus faz de si a nós. Estas palavras, quem come minha carne e bebe meu sangue, não têm exatamente o mesmo sentido que lhes damos hoje. Carne e sangue, significam ser humano na sua humanidade concreta. Não é simplesmente a vida biológica ou o físico do ser humano. Comer não serve apenas para manter a vida, mas é um ato de comunhão entre quem dá a vida e quem a recebe, e entre os que compartilham a mesma vida. É exatamente esse aspecto interrelacional que distingue o comer humano no comer animal. Não só de leite vive o bebê, mas também de toda a palavra que sai da mãe, parafraseando o texto bíblico, de Deuteronômio 8:3. Comer a carne e beber o sangue, como diz Jesus, é evidentemente uma linguagem nua e crua. Mas atenção, não pode ser interpretado no sentido físico, isto é, ao pé da letra. É muito mais que isso, e muito mais surpreendente. Comer da carne do Filho do Homem significa assimilar o Filho de Deus, ou melhor, ser assimilado pelo Filho de Deus, até ao ponto de viver dele, de sua vida. Comer de fato é mastigar, engolir e assimilar pela digestão a comida. Crer em Jesus, aderir a ele, amá-lo, aqui recebe o nome de comer. O ser humano, dizem os especialistas em nutrição, torna-se aquilo que come, de que se alimenta. Metaforicamente, torna-se aquilo que crê, aquele em quem crê, aquele que ama. O Filho de Deus nos amou até o ponto de ser devorado por seu amor por nós e tornar-se filho do homem levantado na cruz. Nós, amando e comendo a sua carne e bebendo o seu sangue, somos tornados filhos e filhas de Deus. Mantemos a relação, permanecemos unidos a ele como ramo ao tronco. O texto contém e permite, portanto, 2 níveis de leitura. O primeiro está nas palavras: eu sou o pão da vida descido do céu. Ou seja, Jesus é a nova lei, a palavra, a revelação definitiva de Deus, o sentido último da vida humana. O segundo é exigido pelas palavras: o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. É o sentido eucarístico.
Temos aqui com efeito uma homilia sobre a Eucaristia. A sua carne aqui é a metafórica, mas é realmente o seu corpo dado por nós. Quem come a sua carne, alimento verdadeiro, alimenta-se dele mesmo, de Jesus, e recebe o máximo dom que Deus pode fazer, o corpo e o sangue do Filho, a vida real do Filho, que o coloca em comunhão de vida com o Filho e com o Pai. Por isso, neste dia em que celebramos a Eucaristia, que nossos ouvidos se abrem a palavras tão profundas, ditas pelo próprio Cristo, Ele que se faz alimento para a nossa conversão. Busquemos mais e mais nos alimentar de Cristo, sacramentalmente na Eucaristia, nos alimentar dele na palavra, nos alimentar dele na sua comunhão que nos faz irmãos. Que hoje o seu dia seja vivido com muita dignidade, espiritualidade e amor. Que você lembre que é um dia de guarda, festa de guarda, dia que você tem por obrigação participar do preceito eucarístico da Santa Missa, e assim viva de modo sacramental a comunhão com o Senhor. Um dia abençoado, e que Cristo, o pão da vida, alimente a sua vida hoje e sempre.